despacho ou decisão motivados. Óbvio que a decisão ela tem que ser motivada, porque é com base na motivação que foi dada, na explicitação daquele motivo, é que você vai contraditar e amplamente se defender. Porque se ele dá uma decisão, por exemplo, fulano vai receber a penalidade X e ponto, mas não disse o porquê, como é que você vai se defender? Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Para atendimento dos princípios previstos nesse artigo, serão assegurados às partes o direito de emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vistas, de recorrer. Ok? Somente... Deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Então, vamos lá. Eu posso apresentar provas? Posso. Meu direito de amplamente se defender, o contraditório, o devido processo legal. Porém, se essa prova que está sendo apresentada é uma prova ilícita, beleza, ela pode ser recusada. Se ela é uma prova impertinente, beleza, ela pode ser recusada. Lembrando que a prova ilícita, ela contamina o processo, que é a teoria da árvore dos frutos envenenados. Ok? Não vou adentrar na exceção da possibilidade de utilização de uma prova ilícita, que não é o nosso objetivo aqui. Ok? Impertinente, ela não é pertinente. Desnecessária, mesma coisa, a palavra fala por si só. Ou protelatórias. O que é uma prova protelatória? É aquela que vai empurrar com a barriga, que vai enrolar, vai jogar aquilo ali para frente. Aquilo ali é uma prova protelatória. Perfeito? Então, elas não são admitidas, elas poderão ser recusadas, ok? Artigo 23. É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder para a defesa de direitos, ou seja, toda pessoa tem esse direito, independentemente do direito de pagamento de taxas. Por quê? Se não tiver nenhuma condição e ainda que seja cobrado algo, ela comprova a sua hipossuficiência e ela vai ter esse direito. Senão eu vou estar negando o acesso dela, eu vou estar ferindo a Constituição Federal e impedindo que ela venha ter o quê? O devido processo legal, o contraditório ampla defesa, perfeito? O seu direito de arguir, ok? Vamos lá. Parágrafo único. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, e os sindicatos poderão exercer o direito de petição em defesa dos direitos de interesses coletivos ou individuais dos seus membros. O que eu quero que você fique atento? As entidades associativas, as associações, show de bola, quando expressamente autorizada nos estatutos ou em algum ato especial, e os sindicatos. Então, eu estou falando das associações e dos sindicatos. Eles podem exercer o direito de petição em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos seus membros. Cuidado, ele está colocando algum prazo de tempo para estar aberto essa associação? Não. Ele não está colocando, então não dá mole, porque ele vai colocar na tua prova as entidades associativas constituídas há mais de 1 ano. Por quê? Se você for estudar a Constituição Federal e outras legislações, as entidades associativas, elas só podem praticar determinados atos nesses moldes, mas ele não está cobrando isso aqui nesse artigo, pelo menos para você. Então fique atento, não dá mole quanto a isso aí. Ok? Vamos lá. Artigo 24. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Então, ela tem que aceitar, ela não pode recusar a protocolização da ação. Se mais à frente ela vai negar, vai arquivar, aí beleza. O problema é, lá na frente, é outro motivo, mas ela não pode se negar. Gente, outra coisa, por que eu estou falando aqui de sindicato ou entidade associativa? Por quê? Você sabe que o militar, ele não pode se sindicalizar, então ele se associa, diferentemente dos outros servidores públicos, ok? Tá? Então, a gente tem que ficar atento para esses detalhezinhos aí, porque, gente, concurso público não é difícil você ser aprovado, não é. Difícil é você lembrar desses detalhezinhos aqui. Não tem nada de especial aqui que só um cara muito inteligente vai saber. Não, basta que você seja esforçado e você vai passar. É o que eu falo, eu, professor Geraldo, eu sou servidor público.
Quem já tem aula comigo sabe, sou servidor público. Se eu passei, qualquer uma pessoa passa. Eu sou tão normal quanto você. Eu sou tão ser humano quanto você. Eu gosto das mesmas coisas que você gosta. Entendeu? Então vem para cá, tá? Artigo 27. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Perfeito? Vai permanecer lá por quê? Durante a instrução, porque qualquer prova, qualquer diligência, já sabe onde está lá aquele processo, tá bom? Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, autorizar a consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Ou seja, a parte interessada foi lá e provocou a administração pública e foi aberto um processo administrativo. Dentro daquele processo administrativo, entenderam que aquele interesse é de repercussão geral. Então, eles podem abrir consulta pública? Pode, desde que isso não venha prejudicar o interesse daquela parte interessada, aquela que moveu a abertura inicial daquele processo. Entendeu, galera? Então, se for de interesse geral, eu posso colocar isso daí. Beleza? Para fazer consulta pública. Aberta a consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que os autos possam ser examinados pelos interessados, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Então, vamos lá. Como assim? Eu vou divulgar por meio oficial. Um exemplo é o Diário Oficial. O próprio Diário Oficial é um exemplo? Sim. Geraldo, lá não tem Diário Oficial. Jornal de grande circulação. Não tem. Mecanismo de comunicação em massa. Ok? Comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo, mas constitui o direito de obter da administração resposta fundamentada. Vamos lá. Então, foi aberta a consulta pública. Beleza? Só o fato de eu pisei lá dentro, eu compareci, eu sou interessado? Não, eu não sou interessado. Porém, eu passo a ter o direito de obter o quê? Da administração uma resposta fundamentada. Isso não me configura, não me coloca no direito de interessado, na condição, perdão, de interessado. Mas, a partir desse momento, eu exijo que a administração pública me dê uma resposta a respeito disso. E ela passa a ser obrigada a fazer isso. Tá? Antes de tomada a decisão, a juízo da autoridade diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. E a gente já sabe que isso pode ser feito. Os órgãos e entidades da administração, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação do administrado, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Ou seja, se for em matéria relevante, eu posso permitir que os administrados venham participar daquele debate, seja através dos seus sindicatos, das suas associações. Perfeito? Eu tenho a Associação dos Catadores de Material Reciclável. Beleza. E tal processo, procedimento, ele visa afetar ou influir algum interesse ligados a ele. Beleza, eles podem participar? Podem. É o que a gente percebe aqui. Ok? Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação dos administrados deverão ser acompanhados da indicação do procedimento adotado. Perfeito? Nada a falar. O prazo máximo para a decisão de requerimento de qualquer espécie apresentados à administração será de 120 dias. E se outro não for igualmente estabelecido. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber o seguinte, o prazo máximo, tá? Porque na prova o examinador, ele vai jogar lá prazo mínimo. Não, o prazo é máximo. Para a decisão dos requerimentos, seja ele de qualquer espécie que for apresentada à administração pública, o prazo é de 120 dias. O que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, se lembra que eu falei lá atrás para você, que quando eu tiver uma legislação específica, eu aplico a específica, ele deixa claro isso daqui no final, aqui, ó, se outro não for legalmente estabelecido. Óbvio que se eu tenho algum outro prazo em lei específica, aplicar-se-á o prazo determinado em lei específica, ok? Então não vamos dar mole com relação a isso daí. Tá bom, meus amigos? Estamos juntos? Vamos adiante.
Olha lá, ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário, ou seja, ultrapassado o prazo sem decisão, ou seja, não foi dado decisão naquele prazo de 120 dias, o interessado poderá considerar rejeitado o seu requerimento na esfera administrativa, ou seja, ele foi lá e protocolizou um requerimento. Não deu decisão no prazo estabelecido, considerou ele o quê? Rejeitado. Perfeito? Agora é óbvio, salvo previsão legal ou regulamento em contrário, que às vezes eu posso ter algum regulamento que trata de maneira específica como vai ser a rejeição ou a inércia da administração pública. Eu te chamo para cá, que você está percebendo que se a administração pública ela não deu decisão, ela se manteve inerte. A inércia da administração pública aqui, ó, vai ser considerada como o quê? Rejeitado. Beleza? Rejeitado o seu requerimento. Então, isso daqui é um exemplo vivo aonde a inércia produzirá efeitos jurídicos. Muito se discute a respeito da produção dos efeitos jurídicos diante de uma inércia da administração, do silêncio administrativo. Via de regra, o silêncio administrativo só produz efeitos quando a lei disser que ele vai produzir. Aqui, ó, ela se manteve silente, logo entende-se rejeitado, é ele produzindo efeitos jurídicos. Isso aqui é só para você ficar com a matéria mais sedimentada e mais amarradinha aí, tá bom? Quando a complexidade da questão envolvida não permitiu o atendimento no prazo previsto nesse artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto do parágrafo anterior. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele está falando o seguinte, ó, a complexidade é tamanha. Não deu para te responder naquele prazo de 120 dias, ou então de forma específica algum que tenha sido determinado. Mas eu vou deixar você ciente de tudo que eu fiz. Correto? Lógico. Sem levar em consideração isso daqui. Ok? Então, vamos embora. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º desse artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento. Ou seja, tem que apreciar o requerimento. Isso daí é óbvio, tá? Nenhuma sanção administrativa será aplicada à pessoa física ou jurídica pela administração pública sem que lhe seja assegurada ampla defesa em procedimento sancionatório. Galera, beleza, aqui, ó, vamos botar aqui, ó, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Eu tenho que permitir, seja lá qual for, se é uma sanção, ainda que seja administrativa, eu tenho que permitir o quê? O contraditório e a ampla defesa. É o que preza aqui o artigo 62. Estamos juntos, meus amigos? Perfeito. Vamos lá, então. No curso do procedimento, em caso de extrema urgência, antes dele, a administração poderá adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à eficácia do ato final. Ou seja, ela pode tomar qualquer outra medida cautelar. Perfeito? Me dá um exemplo de medida cautelar? Sim, a indisponibilidade dos bens. Os bens eles podem ser determinados indisponíveis a título de medida cautelar. Perfeito? Vamos lá. O procedimento sancionatório observará, salvo legislação específica, as seguintes regras. Então, vamos lá. Aqui, ó, é a regra geral, ok? Então, você escreve aí, ó, regra geral. Porque se eu tiver legislação específica, eu vou aplicar a legislação específica, ok? Vamos embora.
Ele diz aí, ó, o procedimento sancionatório observará, salvo legislação específica, as seguintes regras. 1. Verificada a ocorrência de infração administrativa, será instaurado o respectivo procedimento para sua apuração. Óbvio, beleza? Uma vez verificada uma infração administrativa, instaura-se o procedimento para verificar, até mesmo porque é dentro desse procedimento que vai ser exercido o quê? O contraditório e a ampla defesa. Ok? O ato de instauração expedido pela autoridade competente indicará os fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção aplicável. O que é isso? Vamos lá, só para você entender. Eu tive aqui um fato na qual gerou a abertura de um procedimento administrativo. Esse fato, ele tem que estar o quê? Tipificado. Ou seja, previsto em lei como uma conduta negativa. Perfeito? E essa tipificação vai dizer qual é a infração que foi cometida. E depois eu também tenho que ter o quê? A sanção a ser aplicada. Então, o que ele está dizendo aqui no inciso 2? O ato de instauração expedido pela autoridade competente indicará os fatos que ocorreram, em que se baseiam, as normas pertinentes à infração, ou seja, que faz a tipificação dessa infração, e a sanção que pode ser aplicável. Perfeito? E aí eu tenho a instauração desse procedimento administrativo. Tá? O acusado será citado ou intimado com cópia do auto de instauração para que, em 15 dias, oferecer a defesa ou indicar as provas que pretenda produzir. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que gravar aqui, ó, prazo para a defesa, 15 dias. Tá? 15 dias, ok? Ele vai ser citado ou intimado, 15 dias, tá bom? Com cópia do auto de instauração, porque o próprio auto de instauração vai trazer qual é o fato, qual é a tipificação da infração e a sanção possivelmente a ser aplicada naquele caso. Então ele já vai saber o que ele vai falar, o que ele vai responder. Correto? Isso tem que ser dada publicidade a ele, para ele poder exercer da melhor forma possível o contraditório e a ampla defesa. Caso haja requerimento para a produção de provas, a autoridade apreciará a sua pertinência em despacho motivado, ou seja, ele pode pedir que a administração pública venha apresentar alguma prova, ou ele fazer requisição de determinadas provas, sim, e isso vai ser analisado em despacho a sua pertinência, se vale, se não vale, se é pertinente, se não é. Vamos lá. O acusado será intimado para manifestar-se em 7 dias sobre os documentos juntados aos autos pela autoridade, sem maior prazo, se maior prazo não lhe for assinado em face da complexidade da prova. Então, via de regra, ele vai se manifestar em 7 dias. Se for uma prova complexa, pode ser aberto maior prazo. Ok? Acompanhar a produção das provas orais com antecedência mínima de 2 dias, ou seja, vai ser marcado uma prova oral, uma testemunha vai ser ouvida, eu vou avisá-lo com antecedência mínima de 2 dias, ok? O que você vai fazer aqui, ó? Sublinha 7 dias, sublinha aqui, ó, 2 dias, porque até agora ele não falou dias úteis, cuidado que na hora da prova ele bota igualzinho aqui, mas bota dia útil, ele bota igualzinho aqui, mas bota dia útil, e isso te arrebenta na hora da prova, ok? Formular quesitos e indicar assistente técnico, quando necessário, prova pericial em 7 dias, ou seja, ele pode ter um assistente técnico para poder melhor ajudar na produção daquela prova pericial ou acompanhar a prova pericial? Sim. Ó, concluída a instrução, apresentar em 7 dias suas alegações finais. Então, o prazo para alegações finais, 7 dias. Perfeito? Antes da decisão será ouvido o órgão de consultoria jurídica. Então, antes da decisão eu ouço o órgão de consultoria jurídica. Perfeito? Foi, porque na prova ele vai colocar aqui, para ser decidido, ele vai ouvir o órgão de consultoria jurídica para produzir tal decisão. Cuidado, é antes da decisão.
A decisão devidamente motivada será proferida no prazo máximo de 20 dias, notificando-se os interessados por publicação no Diário Oficial. Então, o prazo máximo para a decisão é de quanto? 20 dias. E vai fazer isso através de quê? Diário Oficial. Eu vou notificar através do Diário Oficial. Ok? Foi? Agora, por que eu tenho que notificar dessa decisão? Porque caso essa decisão seja contrária aos interesses daquele particular, o que vai ter que fazer? Eu vou ter que obedecer o contraditório para a defesa, porque da decisão cabe recurso. É o inciso 8. Da decisão caberá recurso. Ok? Vamos lá. Hoje está ruim, hein? Tudo está caindo. Vamos lá. Artigo 64. O procedimento sancionatório será sigiloso até a decisão final, salvo em relação ao acusado, seu procurador ou terceiro que demonstre legítimo interesse. Então, é óbvio, ele é sigiloso para os demais. Agora, para o acusado, o seu procurador, ou seja, o seu defensor, ou para terceiro que demonstre um legítimo interesse naquela questão, aí beleza, não há de você falar em processo sigiloso, tá bom? Vamos lá. Incidirá em infração disciplinar grave o servidor que, por qualquer forma, divulgar irregularmente informações relativas à acusação, ao acusado ou a procedimento. Então, aquele servidor que deixou vazar uma informação, aquele que deixou vazar, aqui, ó, ele vai incidir em infração disciplinar grave. Cuidado, que na prova ele repete o estrito texto da lei, bota igualzinho e bota gravíssima. Ou bota o quê? Média. Não vai dar mole quanto a isso, ok? Não vamos dar mole quanto a isso. Não permito que você faça isso, ok? Vamos lá. 65. Aquele que pretender da Fazenda Pública ressarcimento por danos causados por agente público, agindo nessa qualidade, poderá requerê-lo administrativamente observadas as seguintes regras. Vamos lá. A partir do momento que um servidor ele causou um dano na qualidade de servidor público, é óbvio que gera responsabilidade civil do Estado, que está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? Que a gente aplica a teoria do risco administrativo. Contudo, aqui ele está dizendo que ele pode pleitear na esfera administrativa, tá? Que é um passo antes dele entrar na judicial, porque a judicial demora, ela é procrastinada e ainda gasta dinheiro para isso. Aqui não, ele pode pleitear na esfera administrativa e é o que a gente passa a ver a partir do inciso 1 aqui agora, olha só. O requerimento será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado até 5 anos contados do ato ou fato que houver dado causa ao dano. Então, qual é o prazo que ele tem para pleitear na esfera administrativa algum dano que tenha sido praticado por um administrador público, estando ele nessa qualidade? Olha que pergunta linda. 5 anos. Esse é o prazo que ele vai ter, ok? Para pleitear na esfera administrativa. Ok? Vamos lá. 2. O protocolo do requerimento suspende, nos termos da legislação pertinente, a prescrição da ação de responsabilidade contra o Estado pelo período que durar a sua tramitação. Então, a partir do momento que foi protocolizado, eu suspendo, beleza? Eu suspendo aquele prazo, perfeito? A prescrição. O requerimento conterá os requisitos do artigo 54, devendo trazer indicação precisa do montante atualizado da indenização pretendida e declaração de que o interessado concorda com as condições contidas nesse artigo e nos subsequentes. Ou seja, ele vai declarar que concorda com tudo que está escrito aqui e vai dizer, olha, o valor que eu quero receber do Estado é de 10 mil. Mas espera aí, esse 10 mil atualizado, mais isso, mais aquilo outro, vai dar X. Esse é o valor que eu pretendo receber do Estado, então já vai estar colocado isso daí tudinho nesse procedimento. O procedimento dirigido ao procurador do Estado observará as regras do artigo 55, beleza? A decisão do requerimento caberá ao Procurador-Geral do Estado, que é o PGE, ou ao dirigente de entidade descentralizada que recorrerão, de ofício ao governador nas hipóteses previstas em regulamento. Então, a decisão cabe a quem? Ao PGE, ao Procurador-Geral do Estado, ou então ao dirigente daquela entidade descentralizada. Para tudo. O que é uma entidade descentralizada? Lembra? Eu tenho a centralização
centralização, a desconcentração, a descentralização. Na desconcentração eu tenho a criação de órgãos. Na descentralização eu tenho a criação de entidades. E a descentralização eu tenho quem? Autarquias, empresas públicas, sociedade, economia mistas e fundações, tá bom? Vamos lá. Acolhido em definitivo o pedido total ou parcialmente será feita em 15 dias a inscrição em registro cronológico do valor atualizado do débito, intimando-se o interessado. Beleza? Por que eu faço esse registro cronológico? Porque ele vai entrar na fila do precatório para receber, ok? A ausência de manifestação expressa do interessado em 10 dias, contados da intimação, implicará em concordância com o valor inscrito, caso não concorde com esse valor. O interessado poderá, no mesmo prazo, apresentar desistência, cancelando-se a inscrição e arquivando-se os autos. O que é isso? Ele foi lá e fala que precisa de 50 mil que a administração vem indenizar. A administração vai lá e fala para ele, contesta, fala que dá 5 mil. Se ele não falar nada, ele aceitou tacitamente os 5 mil, que é o prazo de 10 dias. Agora, se ele falar, ele tem um prazo de 10 dias para dizer que não quer, que contesta aquilo, beleza? E se a administração insistir com isso, o que ele faz? Arquiva. Aí eu vou procurar a esfera judicial, porque eu tentei na administrativa e não resolveu o meu problema. Tá? Os débitos inscritos até dia 1º de julho serão pagos até o último dia útil do exercício seguinte e conta de dotação orçamentária específica. Tá? Vamos lá. O depósito em conta aberta em favor do interessado, do valor inscrito atualizado monetariamente até o mês do pagamento, importará em quitação do débito. O interessado, mediante prévia notificação à administração, poderá considerar indeferido seu requerimento caso o pagamento não se realize na forma prevista nos incisos 8 e 9, que é o que a gente acabou de ver aqui agora. Quando o interessado utilizar-se da faculdade prevista nos incisos 7, parte final, e 10, perderá qualquer efeito o ato que tiver acolhido o pedido, não se podendo invocá-lo como reconhecimento da responsabilidade administrativa. O que ele quer dizer com isso? Aqui ele está dizendo que se não for depositado, ele vai lá e não quer mais, beleza. Aqui, ó, não vai mais. A mesma coisa lá no 7. Tá bom? Que ele não reconheceu aquilo. O que acontece? O fato da administração, achou que deveria receber 30. A administração só acreditou e só quer pagar 5. Aí ele falou o quê? 5 eu não aceito. Beleza. O que ele está dizendo aqui no parágrafo 1º? Quer dizer o seguinte, tá, já que não aceita, então arquiva que eu vou para a esfera judicial. O fato da administração pública entender que deve pagar 5, não quer dizer que ela tenha reconhecido a responsabilidade civil, que lá na frente no judiciário ele pode entender que de fato não existiu e a administração não ter nem que ressarcir nada. Então fica na atividade aí, tá? Isso aqui não é um reconhecimento, ele não já parte para lá já só para discutir valores, não. Zera e começa tudo do início, ok? Vamos embora. Devidamente autorizado pelo governador, o Procurador-Geral do Estado poderá delegar, no âmbito da administração centralizada, a competência prevista no inciso 5, hipótese em que o delegante tornar-se-á a instância máxima de recurso. Perfeito? Tranquilo? Assegurado nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, a expedição de certidão sobre os atos, contratos, decisões ou pareceres constantes de registro ou autos de procedimentos em poder da administração pública, ressalvado o disposto do artigo 75. Perfeito? Olha aí, ó, parágrafo único. As certidões serão expedidas sob a forma de relato ou mediante cópia reprográfica dos elementos pretendidos. O que é isso? Relato vai relatar tudo aquilo que aconteceu dentro da certidão, ou então cópia reprográfica. É a Xerox, tira a cópia de tudo e entrega aquelas cópias todas. Perfeito? Eu vou finalizar aqui com 73 com você, que nosso horário está estourando, tá bom? Para o exercício do direito previsto no artigo anterior, o interessado deverá protocolar requerimento no órgão competente, independentemente de qualquer pagamento, especificando os elementos que pretende ver certificados. Perfeito? Então, ele vai fazer o seguinte, aqui, ó.
Ele não precisa aqui, ó, ele não precisa de pagar porque é independente de qualquer pagamento. E ele ainda vai dizer, ó, eu quero a página tal, tal, tal e tal, certificados, especificados, perfeito? Ele vai dizer para a administração o que ele quer, ok? Meus amigos, a gente encerra aqui esse bloquinho de 1 hora e a gente dá continuidade a partir do artigo 74 na sua próxima aula. Não esqueça, nós estamos juntos até o final. Cola comigo porque eu sei o que você precisa para ser aprovado, ok? Agradeço a sua presença até o final e que o Papai do Céu continue abençoando grandiosamente seu estudo. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, seja lá qual for o horário que você esteja nos assistindo. Eu tenho certeza que a tua aprovação vai chegar. Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau, galera.